Por que os empresários precisam ter fé? Boa pergunta. Sabe o que significa fé? Fé, na verdade, Diogo, a gente faz uma correlação muito grande com a espiritualidade, com a religiosidade. E para muitos, fé é algo sobrenatural, acreditar em algo que muitos acham que não se vê, que não existe, algo que você não conhece de fato, né? Então, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em alguma coisa, mas no fundo, a pessoa ainda não sabe de fato o que é fé. A fé de verdade é uma confiança absoluta naquilo que você acredita. Então, mesmo dentro das igrejas, você vai ter pessoas com pouca fé, pessoas com muita fé. No meio corporativo, você vai ter empresários com muita fé. O que significa isso com muita fé? Que acreditam de verdade naquilo que ele faz, acredita no processo, tem paciência, porque ele tem fé que vai acontecer. E o que acontece é um resultado extraordinário, porque nada acontece da noite para o dia. Os grandes sucessos que a gente vê, porque a gente só conhece a história da vitória, né? Os derrotados não contam a história. E quando se chega na vitória, até chegar à vitória, quantas derrotas esses caras não tiveram? Nós não tivemos como empreendedores. Só que o que move um empresário a chegar no sucesso, e sucesso, tu já sabe o que que é a fé. É uma, é uma certeza absoluta de que aquilo vai acontecer. Então, todo empresário que se arrisca, né, a essa aventura muito, muito gostosa de se viver, mas não deixa de ser uma aventura, né? E muito arriscada. Tem que ter fé, cara. Sem fé você não vai alcançar nada. Por isso que muitas empresas, elas quebram precocemente. Porque quem empreende, muitas vezes nem acredita no que está fazendo. E aí, mais uma vez, falando de OPR, não acredita porque provavelmente está fora de propósito. Então, se está fora do propósito, realmente não vai dar certo, porque não move aqui a energia dentro do coração, dentro do peito. Agora, quando você pega um empresário de sucesso, que tem fé, o cara passa por todas as barreiras, todas as quedas e vai até o final e faz o negócio acontecer. Então, fé é essencial. Antes de ter dívida, antes de ter produto, antes de ter cliente, tudo nasce com a fé, né? Tudo nasce aqui dentro da sua mente. E a energia para fazer acontecer vem da fé, dessa, dessa confiança inabalável, entendeu? Por isso que é muito importante isso. E eu vejo que em muitas histórias de empresários, a fé está ali sempre presente, né? Por mais que cada um tenha a sua fé, todos acreditam em algo metafísico, em algo além do que os nossos olhos enxergam na grande maioria das vezes. Eu julgo que pela dificuldade do trajeto, né? O processo, a trajetória de um empreendedor, de um empresário, ela é de porrada todo dia, toda hora e de uma resiliência de criar realmente cascas, né? Sim. É, e aí, por que você acredita que tantas histórias de empresários têm a fé como pilar central? Talvez esse seja o maior diferencial? O que você acha? Eu acho que junto com a fé, que é essa, essa crença inabalável de que vai dar certo, você alimenta a sua energia. Quantos já falaram assim, cara, eu não aguento mais, né? De tanto tomar porrada, desilusão, coisas erradas, cara, eu não aguento mais. Falta energia. Então, quando você tem uma fé, tem uma visão e você sabe que aquilo é possível, você sabe que aquilo vai acontecer, você transcende e você busca energia da onde você menos espera. E normalmente, quando você tem uma fé, você está muito conectado com o seu propósito.
você consegue trazer uma energia cósmica para você. E a gente fala no APR muito sobre a visão holística, não fala da empresa na administração clássica. Mais uma vez, empresa é feita de pessoas. Pessoas têm que ter energia para tocar esse barco, né? Ou esse trem, seja lá o que for, essa empresa. Então a fé, Diogo, ela, ela move montanhas de verdade. Acho que essa passagem bíblica, ela tem muito a ver com isso, sabe? E aí a fé agora voltando para a parte da religião, cara, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você move uma montanha. Você faz transformações assim incríveis. E muitas pessoas não realizam seus sonhos porque elas não acreditam, não têm fé. Então, fé é exatamente essa questão de ter uma crença inabalável. Então, tem muito empresário que não chega no ponto que sonha em chegar porque ele mesmo não acredita. E se não acredita, não tem uma energia para fazer com que a empresa ande. Então, ela acaba. Então, vejo muitas empresas que passaram por muitas situações que, com uma fé inabalável, conseguiu reverter a situação e chegar no sucesso que merecia. E você acredita que a fé, ela é apenas espiritual ou ela também é psicológica? Qual que é a relação desse lado espiritual com o lado psicológico? É tudo uma cadeia? No OPR existe essa abordagem do metafísico para o físico? Como é que se classifica a fé assim? Então, a gente começou falando que a fé é uma crença inabalável em algo ou em alguém. Uma fé, uma fé consciente, uma fé psicológica. Então, eu posso ser um ateu, correto? Eu posso não acreditar em Deus e em nada mais e ter uma fé inabalável de que o que eu faço vai dar certo. Isso é um ponto, ok? Porém, no OPR, eu abordo a variável espiritualidade como um dos tripés que mantém todo esse ciclo. A gente vai fazer uma aula explicando direitinho esse ciclo de energia. Então você tem que ter um corpo, uma mente e um espírito em desenvolvimento constante. Então, dentro da mente, eu posso ter a minha fé de que eu acredito que vai dar certo. Eu, por exemplo, eu tenho uma crença desde sempre de que tudo que eu faço dá certo. É impressionante. Dá certo. Porém, tem a parte espiritual. Aí eu vou falar a fé. Eu acredito, como cristão, como espírita, eu tenho a fé de que existe um Deus, existem variáveis espirituais que acrescentam na minha existência, que acrescentam no meu comportamento. Exemplo, eu sou empreendedor, eu tenho as minhas diretrizes, eu tenho o meu planejamento, ok? Então, vou dar um exemplo do seguinte: dentro do meu destino, eu tenho que manter uma postura, eu tenho que ter um comportamento X, e haverá situações onde influências espirituais tentam me distrair, tentam tirar o meu foco. Então, eu tenho fé de que existe um Deus, existem espíritos amigos, existem anjos guardiões que nos protegem desde que nós estejamos conectados a eles. Então, pedir ajuda, fazer oração, para que a gente não se desvie do caminho. Porque é muito fácil, e quando eu falo empreendedor, você pode colocar aí. O CLT ele pode ser um empreendedor, porque empreendedor não é uma denominação de quem tem uma empresa, é uma denominação de empreender, de fazer algo É dar uma certo. mentalidade, É na uma real. mentalidade, tá? Então você vai ver que qualquer pessoa que começa a buscar um caminho de entrega para a sociedade, porque esse é o destino de todo ser humano aqui na Terra, ele, ele é abordado por situações espirituais que tentam te desviar do caminho. Então eu tenho a minha fé
a minha fé mental, que é psicológica, que você falou, ok? Então, a crença é uma crença. Dentro de um metamodelo, eu tenho uma crença de que tudo que eu faço dá certo. Na parte espiritual, eu tenho uma crença, eu tenho uma fé de que eu tenho que estar conectado com o sublime, eu tenho que estar conectado com vibrações mais elevadas. Então, quando eu tenho essas duas fés, vamos dividir da fé psicológica e a fé espiritual, é, na mesma direção, no mesmo sentido, eu tenho um vetor mais forte que me ajuda a ter um processo energético maior. Então, isso me ajuda a ter um corpo mais tratado, e um corpo mais tratado eu tenho uma mente mais equilibrada, eu tenho uma conexão espiritual, você consegue se organizar no dia a dia. Cara, eu acho um absurdo pessoas falarem que não conseguem fazer uma oração de 5 minutos à noite para agradecer o dia, que não tem tempo. Pô, não ter tempo, 5 minutos, 1 minuto. Ah, Senhor, obrigado. Então, essa fé me move, e essa fé, dentro do meu conceito como espírita, é uma fé que tem que ser cultivada todos os dias. Na verdade, o dia inteiro, porque nós somos seres espirituais, vivendo uma vida física. Então, a fé mental e a fé religiosa, espiritual, elas contribuem demais, o Diogo, para você se manter equilibrado, para você se manter focado no seu destino, no seu propósito. Porque quando você está seguindo um propósito e você tem essa fé inabalável, essa crença inabalável de que vai dar certo, e você tem essa conexão pela fé no sublime, no superior, dificilmente você cai. E quando você cai, você se levanta mais forte, porque você tem essa energia vindo do alto também, entendeu?